Olá, bem-vindos a mais um Saúde em Foco. Hoje nós vamos falar de saúde mental. Em especial, nós vamos falar da reforma psiquiátrica e da consequência da reforma psiquiátrica na transformação pela humanização dos atendimentos psiquiátricos, especialmente quando há necessidade de internação. Nós vamos falar sobre projetos que estão transformando a unidade Paulo Guedes, uma unidade psiquiátrica que fica no Hospital Universitário e que vem sofrendo mudanças significativas e positivas a partir de projetos, né, dos meus convidados aqui, do Ricardo, né, Lied, do Marcelo, que também tem um projeto que nós vamos estar conversando sobre esses projetos de humanização que visam a relação mãe-bebê, a relação da mãe com a criança. O foco dos projetos é poder, dentro de uma internação psiquiátrica, favorecer a relação mãe e filho. É o nosso foco dentro do mestrado em saúde materno-infantil e só para contextualizar, né, para quem também não é da área, nós, na década de 1960, começamos uma transformação na psiquiatria no Brasil, que foi um processo muito lento de desinstitucionalização, de poder ver o tratamento do paciente psiquiátrico de uma forma mais humanizada e de preferência fora do hospital, né? Mas no espaço integrado da comunidade, no espaço onde a família pode conviver com o paciente e auxiliar no tratamento de uma forma mais efetiva. Hoje a internação psiquiátrica se dá em casos mais extremos. Desde 2001, com a nova legislação, então, a internação ela vem ocorrendo em situações onde a pessoa que está em sofrimento psíquico põe em risco a sua própria vida ou a vida de uma outra pessoa. Então, é muito mais no sentido de uma internação rápida para que o paciente estabilize e possa retornar ao convívio com a sociedade. Hoje a ideia é cada vez humanizar mais esse atendimento e cuidar, né, desses pacientes em sofrimento psíquico de uma forma mais autônoma, que eles não fiquem isolados da sociedade, que era uma das premissas anteriores da antiga forma de tratamento, onde o paciente tinha que ficar isolado por muito tempo da sociedade, no intuito de evitar problemas para a sociedade e não necessariamente para o tratamento do paciente. Então, assim, eu vou começar, né, falando do projeto do Ricardo. O Ricardo é mestre em saúde materno-infantil, fez o teu projeto, né, Ricardo, que foi um projeto muito bacana, que começou a transformar lá a unidade Paulo Guedes. Eu queria que tu contasse um pouquinho em que momento nasce a ideia do projeto de implementação de uma sala lúdica dentro do hospital e como é que isso se desenvolveu, assim, conta um pouquinho pra gente. Sim, Luciane, surgiu da necessidade, como eu sempre fui enfermeiro plantonista lá da unidade e era bem comum nos finais de semana as mães, elas se sentirem muito ansiosas, muito preocupadas pela ausência dos filhos. Como a unidade não tinha um local para as mães receberem suas crianças e a criança não podia entrar dentro da unidade por várias questões, pacientes muito vulneráveis, essas pacientes recebiam medicação para ansiedade, muitas vezes até injetável, devido à ausência dos filhos, nem pela patologia que elas apresentavam, devido à necessidade de ver seus filhos. Tinha uma mãe, por exemplo, que tinha 4 filhos lá. Foi um domingo à tarde que chamou bem a atenção. Ela chorou praticamente a tarde inteira. Então, ela só queria ver os filhos. Ela estava bem de manhã, mas de tarde, na hora da visita, não queria a presença dos filhos. Então, a necessidade de criar uma sala de ambiência para as mães receber seus filhos foi devido a essa demanda, devido a essa problemática que as mães tinham de estar lá e não ter seus filhos próximos.
Acho que o que tu fala, Ricardo, é o duplo sofrimento, que não é só o sofrimento da patologia em si, mas o sofrimento da separação abrupta da mãe com esses filhos, né? Então, isso intensifica a dor desse paciente pela ruptura. Às vezes são crianças pequenas que estão ainda sendo amamentadas, né? E que, de repente, elas precisam romper essa relação. E aí a gente entra num trabalho que está em início, né, Marcelo, que é o teu trabalho, que vem como uma decorrência, assim, do trabalho já desenvolvido pelo Ricardo, que começou em 2017, né, Ricardo? Agora, em 2019, o Marcelo, então, tem um outro projeto nesse sentido. Fala um pouco do teu, Marcelo. Levando em conta como uma inspiração o projeto Ricardo, que visa também o vínculo mãe-bebê, né? O projeto que a gente está construindo na unidade Paulo Guedes é de um alojamento conjunto mãe-bebê em psiquiatria. Visto que o alojamento conjunto em hospitais clínicos já existe e é comum. As mães vão ter o filho e recebem o bebê e ficam com ele até o momento da alta. Só que na psiquiatria isso nunca aconteceu. Sempre quando a mãe há necessidade de internação, imediatamente ela tem que se afastar do filho. E isso traz uma série de transtornos para essa mãe, né? Ela já está tendo que lidar com uma doença, né, psiquiátrica que a faz ser internada. Isso já é um choque bem grande. Além disso, ela tem que se afastar do filho e deixar o filho com familiares ou com o pai, se o pai for presente. E isso causa um grande transtorno e a gente percebe isso nas mães lá na unidade. A gente percebe, é visível esse sofrimento. Sem falar das vezes que elas estão amamentando, né? Sim, inclusive. Às vezes até uma depressão pós-parto que se agrava. Sim. E é necessária uma internação ainda durante o período de amamentação. Sim. E levando em consideração também que nesse momento dos primeiros anos de vida é um momento em que mais se desenvolve o vínculo entre ambos. Então, qualquer separação nesse período é de uma perda muito grande, tanto para a mãe quanto para a criança, né? E é importante salientar que durante as pesquisas que ocorreram para implementar esse projeto, a gente percebeu que na Europa, em vários países da Europa, lá eles chamam de MBUs, né? Mother Baby Units. Essas unidades mãe e bebê lá são comuns. E existem em vários hospitais. Existem, inclusive, unidades que são construídas só para isso, onde, então, uma mãe que precise de uma internação possa ficar com seu filho. E aqui no Brasil, para nossa surpresa, a gente pesquisou muito, né, professora? Tentando descobrir se já havia sido implementada alguma e a gente não conseguiu descobrir nenhuma que seja implementada aqui no país. Então, eu acho que se tudo der certo, é um projeto que eu acho que vai ter um bom desenvolvimento e é uma coisa pioneira no país, né? E o projeto piloto deve começar a ser implementado ainda até o final do ano, até né? o final do ano. Desse ano, onde será feito uma primeira experiência monitorada, né? Para poder avaliar os resultados, então, e poder ver das adaptações necessárias para a continuidade do projeto, né? Eu vou chamar agora, a gente tem algumas fotos da sala de ambiência criada pelo Ricardo no hospital. E o Ricardo, então, ele organizou todo um espaço lúdico para que a criança pudesse ter, né, Ricardo, essa vivência dentro do hospital de uma forma mais leve, que fosse colorido, que a criança não fosse visitar a mãe num lugar cinza, num lugar sem cor, num lugar sem vida, mas que ela tivesse uma impressão positiva do espaço em que a mãe está sendo cuidada e não uma visão negativa disso, né? Como é que, Ricardo, tu vê assim a resposta, né, os resultados da criança também quando elas estão lá visitando as mães internadas? É bem positivo.
tem relatos, está na dissertação, de crianças que queriam uma roupa branca para ficar cuidando da mãe lá. Tem crianças... Não querem ir embora. Não querem ir embora. E eu acho que conseguiu desmistificar da cabeça da criança aquela visão da minha mãe estar no hospital lá, uma coisa pesada, aquela coisa não muito agradável. Então, a criança é notório sentir um ambiente muito mais acolhedor. Não representava um ambiente hospitalar. E eles adoravam lá. Brincavam, chimarrão, ainda é bem diferenciado. A importância do ambiente, né? Porque a gente tem ideia, fala em hospital psiquiátrico, a gente tem uma ideia, até se reportando ao que já aconteceu no Brasil e que ainda talvez de certa forma aconteça, que são espaços menos privilegiados de cuidado, que são espaços menos coloridos, que são espaços tristes porque as pessoas estão em sofrimento psíquico. E não precisa ser assim, pode ser um pouco mais leve, né? Já que por dentro as pessoas estão sofrendo tanto, se esse ambiente ficar um pouco mais leve, com certeza contribui. A dissertação do Ricardo, ele utilizou um pouco da psicologia ambiental, né? Que fala então da influência do ambiente na saúde mental das pessoas. E foi bem interessante essa relação que a gente conseguiu fazer, né, Ricardo, no trabalho. Jonas, eu queria assim ver contigo como estagiário que também está estagiando numa unidade psiquiátrica, não na Paulo Guedes, né, no São Francisco, mas como é que tu vê essa possibilidade assim de um espaço mais humanizado, né, desses projetos que tu está assistindo aqui com a gente? Sim, psiquiatria, do pouco tempo que eu tive de experiência até agora, ela tem como marca principal a questão da o tratamento medicamentoso, né? E alguns outros aspectos norteiam o tratamento, né? Como a questão da equipe, o cuidado, a capacitação da equipe, atividades que se desenvolvem lá dentro, tanto pela psicologia como as outras áreas. Então, e tem uma questão importante que é a família, né? Que é a participação da família, né, nesse quesito. Eu até tinha uma questão até para perguntar, que a partir desse trabalho, Ricardo, né, trazendo as crianças para dentro do contexto de internação junto das mães, a participação das famílias aumentou na questão do tratamento? Houve uma chamada maior? É bem assim, ó, quando na sala de ambiência, lá na unidade, por exemplo, é limitado 2 pessoas por paciente para visitar. Na sala de ambiência lá, teve um dia que tinha uma paciente lá que eu contei, tinha 11 pessoas. E aí, como o espaço era fora da unidade, o pessoal dava para entrar, vamos todo mundo daí. Aí tomar um chimarrão e a criança brincando. Então, e no outro fim de semana, também veio, não chegou ventando assim, mas veio, mas sentiu aquela engrenagem funcionando, sabe? Então, as pessoas acharam que o ambiente é adequado e veio mais, porque aumenta a participação, sim. Certamente aumenta. Que interessante, né? Porque também vai em consonância com a reforma psiquiátrica de estar sempre implicando a família nesse tratamento, de trazer a família junto para participar, de não romper. E às vezes a gente vê também não só o sofrimento pelos filhos, né? Mas o sofrimento pela separação do seu familiar, que é algo que tu deve presenciar também lá, né, Jonas? Assim, a saudade do familiar, a dificuldade em ficar longe da família. Tem esse aspecto de familiares não com a experiência em relação mãe-bebê, mas com outros familiares mais significativos para o familiar. A visita durante a semana supre um pouco essa falta. E algumas atividades são desenvolvidas nesse sentido, assim, de que haja uma aproximação desse familiar. Lá onde tu está estagiando, também há um limite de familiar para entrar, um número de familiar restrito? Tem uma metodologia que se segue lá, que durante as visitas tem um número restrito de pessoas para acompanhar. Geralmente a questão das visitas ocorre no pátio, né? Então é um ambiente já diferente do tradicional da internação. Então já é um pouco daquilo do ambiente reparador, né? Um pouco mais saudável até. É próximo da natureza até.
Que bom, né? Ter esse espaço de saída para esse ambiente mais arborizado também para o paciente. Acho que isso é bastante positivo. Sem falar que muitas vezes o confinamento que se via antes era um confinamento que tinha por objetivo, antes da reforma psiquiátrica, muito mais de contenção e medicalização, né, do que propriamente um trabalho de saúde mental, de oferecer oportunidade de um reestabelecimento mais complexo, mais inteiro, né, do paciente. Então, esse é um trabalho, esses projetos, né, eles vêm demonstrando e colocando na prática, impactando na prática, mudanças que é importante que sejam vistas, né? Até por isso que a gente escolheu como tema para o programa, porque é possível fazer, né? Precisa ter boa vontade, precisa ter profissionais qualificados e uma vontade de transformar muito grande, que é de não se acomodar com aquelas práticas que ficam institucionalizadas e tá bem assim. Que eu acho que é isso que está acontecendo lá na unidade de vocês, assim, a vontade de fazer melhor do que vinha acontecendo o trabalho. Mas para isso a gente precisa de toda uma equipe, né? Como é, Ricardo, tu que já terminaste assim o projeto e terminou a tua dissertação, como é que tu entende a equipe nesse contexto? Como tu trabalhou com a equipe? É muito importante. A equipe tem participado, tem me ajudado. E alguns, o que acontece nos finais de semana, como a nossa sala de ambiência ela não é bem no local da unidade, ela é um pouco deslocada, às vezes tem um pouco de dificuldade a gente ter lá organizar, mas ainda a gente consegue e a equipe sabe da importância. A equipe assim, ó, foi muito solista, assim, então sabe porque tem resultado. Tem resultado, a mãe recebeu um filho, nem que seja para dar um abraço, como tem a faixa de criança amamentando, e antigamente, antes do projeto, recebiam a criança para amamentar no salão, no saguão da entrada ali, onde tem elevador, passavam pacientes da quimioterapia. Então, para uma criança, para uma mãe, e um local de risco para aquela mãe, não era um local adequado. Então, né, nesse caso da sala de ambiência, o local é um local seguro, e a equipe vai lá e sabe que está seguro. Então, não há risco nenhum para o paciente. Mas o engajamento da equipe tem sido bem. Quais os profissionais que contém a equipe lá do hospital? Enfermeiros, técnicos, médicos, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social. A nossa equipe tem a residência multiprofissional, né, que os estudantes da residência, os estudantes médicos e os médicos do quadro, enfermeiros do quadro. Então, basicamente, isso é assistente social, enfermeiro, técnico, auxiliar e médicos. Mas na participação, praticamente, como a sala funciona nos finais de semana, é a equipe de enfermagem que participa bem mais, porque devido às escalas, então é a equipe que mais participa. E o apoio da equipe médica também é importante, também, né? No sentido de... E no teu trabalho também vai ser importante, sim, no sentido de poder contribuir para a implementação do projeto. Então, acho que todo esse apoio é o que realmente faz com que se possa efetivar uma mudança assim, então... Em qualquer projeto, em qualquer mudança, no teu local de trabalho, nas unidades, sempre existe resistência, né? Mas eu acho que no nosso trabalho, tanto do Ricardo quanto no meu, eu acho que a gente teve muita sorte, que a gente mexeu com assuntos que tocam as pessoas. As colegas funcionárias também e estudantes, algumas mães sabem do que a gente está falando. A gente quer aproximar e manter o vínculo de uma mãe com um filho. Então, isso, os projetos já foram aceitos de cara, porque quem vai não gostar de ver o seu filho podendo visitar? Eu acho que as pessoas se colocam no lugar, né? Se fosse eu, gostaria que meu filho pudesse vir me visitar numa sala adequada, não num ambiente hospitalar mais rústico, né? Mais frio, né? Então, a gente teve uma boa receptividade, eu acho, tanto dos colegas, dos médicos, enfermeiros, dos assistentes sociais, TOs, toda a equipe, eu acho que foi está sendo bem receptiva nesse ponto.
O projeto do Ricardo já está em funcionamento, já. O meu está na fase nos comitês de ética e vai ser começado a implantar agora em novembro, dezembro. E essa unidade mãe-bebê, diferente da sala do Ricardo, que é fora da unidade, pretende ser dentro da unidade, dentro de um dos apartamentos. Então, ali, a mãe que está internada vai ficar sozinha naquele quarto e vai poder receber o seu filho durante algumas horas por dia naquele ambiente. Esse apartamento vai ser transformado, vai ter berço, vai ter local para guardar material de higiene para o bebê. A mãe vai poder participar dos cuidados do bebê, troca de fralda. Poder dar um banho no bebê. E a gente vai delimitar esse tempo, porque esse tempo também demanda de uma equipe para supervisionar. Para acompanhar o trabalho. Para supervisionar, né? E pode começar com 2 horas por dia, depois pode aumentar. Infelizmente, a gente não tem equipe para manter 24 horas no primeiro momento, né? Como é um projeto piloto, vai ser durante algumas horas. Mas eu acredito que foi muito bem recebido na unidade. Um familiar junto, né? Um familiar e, no caso, alguém da equipe sempre junto, né? No primeiro momento, eu vou participar e mais alguém da equipe dos funcionários, né? E essa é uma forma também da mãe continuar comprometida com os cuidados e, inclusive, sendo assessorada pela equipe nesses cuidados. Porque, às vezes, nas dificuldades, né, professor? Diante das dificuldades, de dúvidas com o bebê, até alguma coisa informativa, de orientação sobre banho, higiene, enfim. A gente nós presenciamos, tanto eu quanto o Ricardo, por exemplo, uma mãe jovem que teve uma psicose puerperal e passou 1 mês e pouco internado. E o filho o bebê tinha 6 dias, eu acho, quando ela internou. Recém-nascido. E aí ela ficou todo esse 1 mês e pouco, acho quase 2 meses na internação. Quando ela estava próximo à alta, aí trouxeram, assim, 2 dias, 1 dia, a familiar trouxe o bebê para ela ver o bebê e dar uma mamadeira, e aí não podia ser dentro da unidade, teve que ser numa ala externa da unidade, assim, que não tinha ambiente nenhum para aquilo ali, tinha circulação de outras pessoas. E tu via perfeitamente na mãe que ela tinha perdido completamente o tato com o bebê, pois ela não teve contato nesse primeiro mês ou 1 mês e meio. Ela não sabia nem como segurar o bebê direito. Ela não sabia nem como dar. Ela perdeu o jeito. Ela não conseguiu desenvolver esse jeito, né? E isso que foi perdido ali não se recupera, né? Então, no que a gente puder fazer para evitar essa perda nesse momento, eu acho importante, né? Eu acho que é importante. Eu penso que a mãe também, ela perde essa fase de construção dessa relação, de que quando o bebê nasce, ela vai descobrindo como que o bebê é, como é que ele gosta de dormir, como é que ele gosta de mamar. E, de repente, tem um estranhamento. Chega um bebê que ela não teve contato nenhum e entregam para ela cuidar. Ó, agora é contigo, te vira, né? Então, quer dizer, não tem base para isso, né? Não se iniciou uma relação que foi crescendo gradativamente. Então, a gente vê, esse teu caso é um exemplo claro, assim, da necessidade de ter um espaço para manter essa relação e, quem sabe, né, poder amamentar também, a amamentação. Sim, há casos em que podem prosseguir a amamentação, né, dependendo da medicação, não há problema. E tu vê que os familiares que ficam cuidando desse bebê, muitas vezes, entre aspas, se apropriam. Então, aquela mãe já se sente inferiorizada pela doença. E aí vê assim, mas eu não tenho capacidade nem de cuidar do meu próprio filho. Quer dizer, as outras pessoas estão cuidando dele e já estão me dizendo como eu devo fazer agora. É uma inversão de papéis, né? É óbvio que a família é importante e que é ela que vai dar todo esse suporte, né? Para a pessoa com um sofrimento psíquico. Mas é importante que essa pessoa também não se desaproprie disso, né? Sim, não se sinta incapaz. Não se sinta incapaz, né? Eu acho que essa é muito importante, né? Ok.
A gente também, para finalizar, né, Ricardo, vamos comentar assim que a tua sala ganhou um nome, ganhou uma logo, né? Como é que foi, assim? Como se chama a tua sala? Mania a tua sala, a sala da unidade, né? Da unidade Paulo Guedes. Mas aqui para nós a tua sala. O filho do Ricardo. A filha. Mania de brincar. Foi associada à palavra mania, à patologia, e de brincar por se tratar com crianças. Então surgiu a mania de brincar. Ela aparece ali, a logo, ó, em cima ali na parede, né? Simboliza uma mãe com o filho e a criança com um ursinho no colo. E quem sabe a gente possa replicar, né, Ricardo, a mania de brincar em várias outras unidades psiquiátricas, como um projeto piloto que também vai poder servir como exemplo e incentivo para outras unidades. Né? Ficou colorido, bonito, né? Eu acho que era a ideia, né? Que ficasse aconchegante, afetivo e colorido. Bem, então eu agradeço muito a participação de vocês, ao Jonas, ao Marcelo, ao Ricardo, muito obrigada. E desejo assim que a gente continue trabalhando no sentido da humanização, da melhora do atendimento às pessoas em sofrimento psíquico, que essas pessoas possam ser cuidadas de uma forma proativa, de uma forma no sentido de preservar a sua autonomia cada vez mais, respeitar a autonomia da pessoa que está em sofrimento psíquico. Então, ficamos por aqui hoje e quem sabe num outro programa apresentamos os resultados então de outros projetos, a finalização do projeto do Marcelo. Até breve então, até o próximo Saúde em Foco.